Amados, vamos continuar falando então sobre o Espírito. Aliás, eu vou ler aqui, eu falei alguma coisa sobre o Espírito, vamos ver se a gente consegue também, como está tranquilo essa questão do Espírito, que é essa parte que entende as coisas de Deus, que compreende as coisas de Deus, né? Pelo Espírito, capítulo 11 de 1 Coríntios, lembrei agora de um textozinho, capítulo 11, tem vários outros textos, né, irmão? Só para a gente dar uma base para vocês, uma orientação assim básica, mas vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre no livro tem aí várias referências. É capítulo 12, não é 11, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Leia um conteúdo do livro que vai ser bem interessante. Paulo, ele vai falar aqui sobre os dons espirituais, mas eu acho interessante que ele traz no verso 3, né? Capítulo 12, verso 3, ele vai tratar sobre os dons espirituais. Só que no verso 3 ele diz assim, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando ele diz que ninguém pode, não é que ninguém pode falar, Jesus é o Senhor, não é isso. Só que ninguém pode continuar servindo a Deus, ou continuar se sujeitando ao senhorio de Cristo, a não ser pelo Espírito de Cristo. Esse é o sentido. A Bíblia vai dizer também, o próprio Paulo, em outra ocasião, me parece que é Efésios capítulo 4, que, acho que não é Efésios 4 não, mas é alguma carta de Paulo aí. Ele vai dizer, se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos de Cristo, tá certo? Então o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, e aí nós temos a convicção que nós somos salvos, inclusive, por essa ação de Deus no Espírito. Nós vamos continuar lendo na página 45, irmãos, que aí a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa questão da alma, a parte imaterial do homem, né? Conforme já mencionamos, a alma é o ponto de encontro do espírito e o corpo, porque lá eles são unidos, lá na alma, né? Por meio do seu espírito, o homem mantém comunicação com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus, ambos recebendo e expressando o poder e a vida na esfera espiritual. Através do seu corpo, o homem está em contato com o mundo exterior. Não é sensual, eu acho que é sensorial, tá, irmãos? Sensorial. Tem um erro aqui de escrita, né? Exterior e sensorial, afetando e sendo afetado por ele. A alma permanece entre esses dois mundos e ainda pertence a ambos. Quer dizer, é imaterial, né? Então pertence ao mundo invisível, material, mas também pertence ao mundo material porque está no corpo, que é a consciência. Vocês sabem quais são os 5 sentidos da alma, né? 5 faculdades da alma, os 5 sentidos da alma. Lembra na escola que a gente aprendeu? Visão, olfato. Tem uma sequenciazinha nele. Eu aprendi a sequência e não esqueci mais, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Pelo menos minha professora me ensinou assim. Ela ficou na mente, né? Acho que não tem essa sequência ou não? Tem, não tem? Quando perde a sequência eu me perco todinho, né? Por isso que eu aprendo as coisas na sequência quando eu tiro. Tem que falar lá no primeiro, né? Isso, Pra depois já vir na sequência. Isso, que aí foge da mente. Então minha memória não é das melhores, eu preciso ter esses artifícios aí para. Então, visão, audição, tato, olfato e paladar. São os 5 sentidos da alma. A alma se comunica, ou nós nos comunicamos neste mundo através desses 5 sentidos. Dizem que a mulher tem um 6º, né? Eu não duvido não. Né? É um radarzinho assim, um negócio assim. Às vezes a gente acha que é do maligno o negócio, né? Como que a mulher. Mas como a gente está falando das mulheres crentes, então eu acredito que toda mulher crente, ela é uma semi-profetisa. Fala e acontece mesmo, né? A gente não vê nada, acha que não acontece. É um negócio assustador. Mas vamos lá, tem os 5 sentidos da alma, né? Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Ela possui também o poder do livre-arbítrio, sendo por isso capaz de escolher dentro do seu meio ambiente. Então a alma, irmãos, ela foi, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa alma, ou seja, o nosso entendimento, o nosso psique. Deixa eu já colocar aqui os 5 significados que a palavra alma tem na Bíblia Sagrada. Dependendo do texto,
ela vai ter um significado diferente. Vamos pegar o capítulo 46 de Gênesis, por exemplo. Capítulo 46 de Gênesis. Gênesis 46, versos de número 26 e 27. Gênesis. Quem achou pode ler, por favor. 46, 26 e 27. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. É porque a tua versão, Nego, já está explicando aí, né? Está lendo aonde? NVI. Na NVI. Mas a maioria vai estar almas, né? 6 almas. 66 almas, 70 almas. A maioria das versões, né? A NVI já traz aí o sentido mesmo, né? O significado da alma. Mas a maioria vai estar alma mesmo. E até lá no original vai estar Nefesh. Nefesh no hebraico é traduzido por alma, né? Nefesh no hebraico e psique no grego. Então são palavras que traduzido vai ter a tradução de alma, mas aí dependendo do contexto vai ter significado diferente. Aqui então a gente entende que alma tem o significado de pessoa, tá certo? São pessoas, indivíduos, então a alma. A gente não fala assim, ganhei uma alma para Jesus, ganhei uma pessoa para Jesus, né? Pelo menos devia estar na mente das pessoas. Então alma como pessoa. Levítico, capítulo de número 17, livro de Levítico, capítulo de número 17. Então o primeiro significado, se vocês quiserem anotar, é pessoa, tá? Da palavra alma. O segundo significado, alma na Bíblia, é sangue. Sangue no sentido de vida, irmãos, tá bom? Sangue no sentido de vida. Então capítulo de número 17, Levítico, verso 10 e 11. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Porque a alma da carne, o sentido aqui é a vida da carne, né? Está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Na verdade aqui aparece a alma com 2 sentidos. Um é sangue e o outro é vida, né? Um é sangue e o outro é a parte material. Sangue e parte material, tá bom? Se vocês quiserem anotar os 5 e a gente vai detalhando. Então, primeiro pessoa, sangue, parte material, entendimento e vida biológica, o fôlego de vida. São 5 significados que tem a palavra alma. Então, pessoa, sangue, né? Ou seja, vida, parte material. A outra eu falei o quê? Parte material, entendimento, consciência, pode colocar consciência a palavra. Consciência e fôlego de vida, tá certo? Que é a vida mesmo biológica. Então tem esses 5 significados. Então a primeira nós vimos em Gênesis 46, né, verso 26 e 27, pessoa. Aqui em Levítico, capítulo 17, verso 10 e 11, nós vimos então o sangue como sendo alma, mas no sentido de sangue. Por que alma e sangue? O que tem a ver isso? Porque o sangue era a proibição de Deus, que o povo não pudesse comer o sangue, porque o sangue é a vida do corpo, não é? Sem sangue não existe vida. Aliás, 2 elementos do sacrifício que você não poderia comer, que é o sangue e a gordura, porque são os 2 elementos essenciais para que houvesse vida animal. Então, o sangue e a gordura, isso era derramado lá no sacrifício, era queimada a gordura, porque isso era oferecido a Deus. Então, a vida, né, oferecida a Deus, era a representação. Então, o que é o sangue? É o princípio ativador da vida, do corpo. Então, a palavra alma, né, o ânima, vem de ânima, que é o princípio que anima o corpo, que nos dá vida. É a pessoa animada, é a pessoa que tem sangue. Esse é o sentido. Então, primeiro pessoa, sangue e a própria vida. O quarto significado, então, é a consciência, irmãos, tá?
como o entendimento, o psique, a palavra psique quer dizer alma, que vem de psicológico, então da nossa consciência, né? Lá em Romanos, vamos ver o texto lá em Romanos, capítulo de número 2, se não me falha a memória, a gente vai falar agora como sendo alma, entendimento, consciência, tá? Consciência. Romanos, capítulo de número 2. Capítulo 2. Versículo de número 14, 15 e 16. 14 e 15, né? O 15 mesmo que é o, acho que onde traz o significado, o que a gente quer. Então, Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, eu vou ler o 14 e 15 só. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Entenda coração aqui também, alma tem consciência e coração, né? Ou melhor, pode colocar consciência, mas coloca entre parênteses, coração. Então muitas vezes a palavra alma refere-se ao coração, mas não órgão, tá certo? Mas sim a sede das emoções, dos desejos, dos sentimentos. Esse é o sentido de coração, na maioria das vezes que aparece na Bíblia. Jesus disse que do coração do homem que procede maledicência, o adultério, o homicídio e tal, do coração o quê? Seria o entendimento, a consciência. Provérbios 4 e 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então coração nesse sentido como consciência, como entendimento, como sede dos desejos e dos pensamentos, tá bom, irmão? Dos sentimentos. Então os quais mostram a lei escrita no seu coração, testificando junto à sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a gente vê a palavra consciência, coração, consciência e pensamento, que é a mesma coisa. Então, consciência, o que é a consciência, irmãos? A consciência, alguns vão chamar que é a lâmpada de Deus dentro do homem, tá certo? A consciência é por onde Deus fala. A palavra consciência quer dizer conhecimento acompanhador. E aqui o texto de Romanos, Paulo está dizendo que a consciência do homem é uma testemunha de Deus contra esse homem no juízo. Mesmo esse homem não conhecendo essa lei de Deus, mas faz coisas que a sua consciência sabe que é lei. Ou seja, o ser humano, Deus coloca no ser humano essa consciência do que é certo e o que é errado, irmãos. Isso é fato. Agora, se o ser humano vive por isso ou não, é outra história. Se eu perguntar para um ladrão, é certo roubar? Ele responde: não. Com a prostituta, é certo se prostituir? Não. Agora, entre saber o que é certo e viver, segundo esse entendimento, é outra história, né? Então eu consigo burlar essa lei do meu entendimento, no sentido do que eu não faço. Então eu estou em desobediência com aquilo que Deus colocou no meu entendimento. Porque todo ser humano, é por isso que eu acredito, é uma posição mais pessoal minha, mas eu acredito que Deus não julgará criança até certa idade, que só Deus sabe, eu não sei, quem sabe, né? Tem essa questão, né? Todo mundo pergunta, né, para querer saber até que ponto, né? Porque é diferente, né? Uma de outra, né? A maturidade, ela difere. A igreja evangélica, 12 anos é responsável diante de Deus, 12 anos a gente batiza. Então a gente tem aí essa, né, mais ou menos essa regrinha na maioria das igrejas, né? Mas quem sabe, 12 anos, talvez uma criança, ela não seja essa pessoa madura, essa pessoa que de fato tem essa consciência a respeito das coisas certas e erradas. Talvez. Como pode ser antes, talvez com 10 anos, com 9 anos, nossa, ainda mais hoje. Hoje as crianças. A primeira infância já foi, né? Que chamada primeira infância. Então, a partir de 6 anos já não tem mais a primeira infância. Mas essa questão é muito individual, então só Deus pode julgar isso. Então, Deus não julga, eu entendo que Deus não julgará crianças até certa, não digo nem idade, certa maturidade, até certa maturidade, só Ele pode julgar isso. Deus não julgará, é possível que Deus não julgará gente amoral. O que é uma pessoa amoral? A pessoa moral é aquela que distingue, né? Que discerne, ela decide, ela sabe o que é certo e o que é errado. A pessoa amoral é aquela que não tem essa condição. Quem são essas pessoas? Pessoas com deficiência mental. Essas pessoas não serão julgadas por Deus, porque elas não são responsáveis, elas não têm condição de responder
nem perante a lei, irmãos. Se uma pessoa que ela tem deficiência mental, né? Ela matar uma pessoa, ela não é julgada por isso. Se de fato ela tem deficiência mental, porque ela não responde segundo, ela não tem condição. Essa é a questão, né? São pessoas que elas não podem responder diante de Deus. Tanto é que tem advogado que se usa dessa brecha para poder tentar livrar algumas pessoas, né? Tem que dar uma atestado, né, de insanidade. É que a maioria uma coisa já usando disso, né? Para não ter que responder. Porque de fato a lei, ela protege essas pessoas. São pessoas amorais, elas não têm condição de discernir. Fazem coisas que é igual, por exemplo, o que aconteceria de repente diante de Deus? Eu estou colocando posições aqui, eu não tenho textos bíblicos claros, eu estou colocando uma posição pessoal minha, tá? Você pode achar que é certo ou não, concordar ou discordar, tranquilo. É uma posição pessoal minha. Então assim, por exemplo, um irmão serve a Deus 30 anos, 40 anos da sua vida. Aí lá pelos seus 60, 70 anos tem mal de Alzheimer. Aí essa pessoa de repente começa a, sei lá, agredir pessoas, xingar pessoas, fazer coisa errada, de repente roubar, fazer alguma coisa assim, mal de Alzheimer. Deus, acredito eu, Deus não julgará essa pessoa a partir dessa doença mal de Alzheimer, que comprometeu a sua consciência e ela já não responde, não faz as coisas conscientemente. Eu acho muito coerente esse entendimento que eu tenho, né? Não sei se vocês concordam. Quando chega a pessoa, entra numa depressão profunda e acaba, mesmo não sendo evangélica, Se suicidando? Então, esse momento de loucura, isso é muito pessoal mesmo, né? Então é por isso que eu não posso falar assim, todo mundo que se suicidou, ele vai para o inferno. Eu não posso falar isso. Porque é um momento de loucura, é um momento ali de não juízo, é uma fração de segundo. Só Deus pode julgar essas coisas. Então, foge do nosso campo de avaliação, observação e julgamento. É a área que não é nossa, tá certo? Compete a Deus julgar essas coisas aí. É lógico que a gente acha muito complicado, estranho e tal, mas falar foi salvo ou não, ainda mais irmãos que, os pastores, meu Deus do céu, que estão aí tirando a vida, muitos homens de Deus, né? Quer dizer, muitos homens de Deus, a gente acredita que os pastores são os homens de Deus, né? Cuida do povo, ensina o povo e tal, mas estão aí tirando a vida. Quem é que sabe, uma fração de um lapso, né? Um relâmpago de loucura, de desespero, foi lá e tirou a vida. Mas aí quem sabe, enfim, só Deus sabe dessas coisas. Mas voltando então, como consciência é a alma, e o último é o fôlego de vida. A gente vai para Eclesiastes. Eu só estou dando, irmãos, esse significado em algumas passagens, mas aí cada passagem que aparecer a palavra alma lá, a gente precisa saber do contexto para saber do que está falando o termo, tá bom? Para se referir do termo. O capítulo, Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 18 até o 21. Eclesiastes 3, 18 ao 21. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, Nossa Senhora dos Evangélicos. Vamos lá, irmão. Disse, está tudo certo aí, né? Se Jesus vir agora, não tem problema não, né? Não. Vamos lá. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Olha essa palavra que eu quero que vocês guardem: fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, ou para um lugar, melhor dizendo. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego, ou seja, a alma, né, dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Quando Deus cria lá o Adão, lá em Gênesis, e tinha criado os animais antes inclusive, fez dos animais alma vivente, ou seres viventes, né? Porque eles tinham o quê? O fôlego de vida. Quando Deus cria o Adão também, o Adão, ele tem, inclusive é o que o Salomão, ele contrasta aqui, ele compara aqui, porque o Salomão no Eclesiastes, ele está comparando a futilidade da vida humana.
vantagem tem sobre os animais? Morre um, morre o outro. A vida biológica é a mesma. Quem garante que esse fôlego dos homens sobe para cima? Né? Parece uma redundância subir para cima, não é o que está escrito, né, mano? Estou errando não, né? Ou que o fôlego dos animais desce para baixo. É assim mesmo, né, nego? Sobe para cima, né? Porque é uma redundância. Sobe às alturas, sobe para cima. Mas aqui é um pleonasmo, tá, irmão? Na língua portuguesa a gente tem esse negócio que nem sempre é fácil de identificar. Redundância é uma repetição desnecessária e pleonasmo é uma afirmação daquilo que se fala anteriormente, né? Então, nem me pergunto como que é o critério aqui, que eu não sei direito, mas tem essa diferença. Redundância seria assim: eu nasci do ventre materno. Não tem como nascer do ventre paterno. Então, só nascer do ventre já explica o negócio e é desnecessário o materno. Mas vamos lá. Então, aqui é o seguinte: quando Deus criou Adão, sopra nele, nas suas narinas, o fôlego de vida, nas suas narinas. Alguns entendem aqui que está o espírito e a alma, né, naquele boneco de barro, ou naquele corpo animal, mas sem vida, sem fôlego de vida. E quando a pessoa morre, o que acontece? A Bíblia diz que ela expirou. Não é espirrou não, tá, irmão? É expirou. Ou seja, o fôlego de vida foi, né? O sangue para de circular. O pulmão já não faz aí o processo da questão do oxigênio. Então a pessoa o fôlego de vida foi embora. A alma saiu do corpo. Aqui diz o Eclesiastes, lá no capítulo 12, né? O corpo voltou ao pó, o espírito a Deus que o deu. Então aqui a gente percebe que o homem vai se desintegrando nessas partes de onde pertence, porque o corpo pertence à terra, o pó, e o espírito, ou seja, a parte material, pertence ao mundo espiritual. Para o regenerado, isso tudo mesmo, o regenerado morrendo, seu corpo se desfazendo em água, que é o que vai acontecer com todos nós, né? A não ser que possamos ser arrebatados, que eu espero isso, cara. Já combinou esse negócio, foi, né? Combinamos isso aí. Ninguém morrer não, se arrebatar todo mundo junto é uma vantagem. Eu fiz as contas, eu vi que é uma vantagem. E aí, então aqui tem uns 5 significados da alma, tranquilo, irmão. Dá pra gente perceber. Percebe que não é uma coisa assim tão fácil. Alma é isso. Não precisa ver o contexto, tá bom? Mas voltando então aqui, a alma eu vou trabalhar, que é o que o autor aqui trabalha também, a alma como sendo então a consciência, tá bom? A consciência, é isso inclusive que a Bíblia vai se ater, porque a consciência é o eu, é eu mesmo, eu sou o que eu penso, eu sou isso que o ser humano tem. Para ser ser humano precisa ter personalidade, temperamento e outra coisa mais, lembra? Eu não falei não? Tem como lembrar se eu não falei, né? Mas se vocês estudarem em outra ocasião, tem como lembrar. Ninguém estudou sobre isso? Temperamento, vontade. Temperamento, vontade, eu falei o que agora? O outro que faltou é que eu incluí depois, é a sequência, tá vendo? Perdi a sequência, né? Já era. Personalidade, temperamento, aleluia, meu Deus, me ajuda aí. Personalidade, eu tenho personalidade, eu tenho caráter, irmãos, caráter. Personalidade, caráter e temperamento, que é essa sequência que eu aprendi, entendeu? Personalidade, quando Deus nos salva, Ele preserva a personalidade. Quando nós somos salvos, então Deus pega e muda o nosso caráter, e aí controla o nosso temperamento. Olha só que processo interessante que o Espírito Santo faz na gente, porque todo ser humano tem personalidade, caráter, mal ou bom, mas é caráter, e temperamento. Então isso aqui é o ser humano. Então Deus preserva a nossa personalidade, quem nós somos, né? Transforma o nosso caráter e controla o nosso temperamento. Todo temperamento tem os seus pontos positivos e negativos, tá certo? Dividir em 4: melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. E aí a gente consegue inclusive identificar o temperamento de cada um, né? Isso aqui é sanguíneo, é aquele que fala e pensa depois, age e pensa depois. Geralmente essas pessoas têm que ficar pedindo perdão, têm que arcar com prejuízo, têm que voltar atrás, precipitados, né? Fala demais, fala mais rápido do que o pensamento, né? Ofende pessoas, se precipita, erra. O colérico é aquele cara mais também explosivo, né? Aquele cara mais mandão. São muitos líderes que têm esse perfil.
Mas como eu disse, tem parte positiva e negativa, então o Espírito Santo vai potencializando as positivas e refreando as negativas, né? Aí tem lá o melancólico, aquele cara bem tranquilão, sossegado na dele, né? Tem o fleumático, que é aquele que parece que não tem sentimento. Já conheceu gente assim? Né? Tá numa festa, o cara não esboça nenhuma reação. Tá o mundo caindo, uma desgraça, o cara não... Mas não é que ele não tem sentimento, todo ser humano tem sentimento, mas ele tem esse temperamento, né? Que é mais ligado ao comportamento, tá? Então, voltando aqui que eu estava dizendo do eu, né? Então, o entendimento sou eu, a consciência sou eu, essa é a minha alma, é o meu ego, quem eu sou de fato. E aí, quem eu sou vai estar ligado à minha vida espiritual e não vai mudar muito quem eu sou. No temperamento, por exemplo, o caráter é transformado, mas a personalidade fica. Então, a alma, ou seja, a consciência e o psiquismo, faz essa mediação entre o mundo invisível e o mundo visível, porque a consciência é o que rege também o corpo, entendeu? Então está intermediando. Vamos ler aqui o textozinho embaixo. O espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo. Acharam aí? O espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo, ele precisa de um intermediário, e este intermediário é a alma, que é o que eu estou dizendo agora, produzido pelo contato do espírito com o corpo. Portanto, a alma fica entre o espírito e o corpo, unindo-os, né? O espírito pode subjugar o corpo através da mediação da alma, para que ele obedeça a Deus. Da mesma forma, o corpo, através da alma, pode atrair o espírito para amar o mundo. Desses três elementos, o espírito é o mais nobre, porque ele se une com Deus. O corpo é mais inferior, porque tem contato com a matéria. A alma, estando entre eles, os une e recebe o caráter deles como sendo dela própria. A alma torna possível a comunicação e cooperação entre o espírito e o corpo, irmãos. O trabalho da alma é manter esses dois em seu funcionamento próprio, a fim de que não percam seu relacionamento correto, a saber, que o mais inferior, o corpo, possa ser subordinado ao espírito e que o mais elevado, o espírito no caso, possa governar o corpo através da alma. O elemento principal do homem é definitivamente a alma. Ela assiste ao espírito para dar-lhe o que ele recebeu do Espírito Santo, a fim de que a alma, após ter sido aperfeiçoada, possa transmitir ao corpo aquilo que recebeu. Então o próprio corpo pode também participar da perfeição do Espírito Santo, tornando-se assim um corpo espiritual. O que a Bíblia chama de corpo espiritual, irmãos? Romanos, acho que é o capítulo 8, vai trazer um termo que é o contrário disso, ou seja, o corpo do pecado, né? Romanos capítulo 8, vamos ver se a gente acha esse texto aqui. Eu acho interessante o que Paulo diz, né? O corpo do pecado. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Se não for aqui, depois eu pego uma referência e passo para vocês, tá? Mas é em Romanos, isso eu estou certo. É o capítulo 8 mesmo, mas é no começo, está procurando lá no final. O que a Bíblia chama de corpo espiritual não é esse corpo na eternidade. O corpo espiritual é justamente o meu corpo físico, que agora é oferecido como um instrumento para o reino de Deus. Tá certo? Antes que eu leia aqui do termo que é o contrário, Romanos mesmo, só voltar um pouquinho, capítulo 6, só para a gente entender, verso 19. Só para a gente entender qual é esse sentido de corpo espiritual, biblicamente falando, que não é necessariamente esse corpo espiritual na eternidade, embora na eternidade teremos um corpo espiritual, tá? Mas aqui, enquanto estamos, ainda é essa matéria. Verso 19, Romanos 6 e 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo? Vocês não usavam o corpo de vocês para oferecer a imundícia, a maldade para a maldade? Façam agora o seguinte, peguem o corpo de vocês e ofereçam a justiça para a santificação. A inteligência, a saúde física, as habilidades, tudo isso agora tem que ser revertido para a santificação, para a justiça e para o reino de Deus. Ou seja, esse corpo agora deve ser instrumento da alma, tá certo? Para servir espiritualmente o reino de Deus. Acho interessante isso, não é não? Coisa bonita, né?
que a Bíblia está trazendo aqui. Eu me encanto com esses negócios. É por isso que eu estudo a Bíblia, que eu acho assim, um fenômeno o negócio, né? Capítulo 8 de Romanos, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui aquele termo, o corpo do pecado, né? Rapaz, será que eu vou achar aqui? Vamos ler desde o verso de número 6, para ver se eu acho essa expressão. Se eu não achar, ou de repente é em outra versão, e que eu li e aprendi e não está aqui. Mas aí depois, não achando, vocês me cobrem que eu pego aqui o texto, tá bom? Então vamos lá. Capítulo de número 8. Não é dentro do texto. É porque Paulo fala em tantas passagens aqui, irmãos, sobre... Não é capítulo 6, irmãos, capítulo 6. Capítulo 6. Eu acho. Me ajuda aí, Varão, se você achar, hein? Eu não estou achando agora lendo aqui. Eu acho que vou ter que ler toda a passagem para ver se eu encontro aqui. Vamos ler o capítulo 6, do verso 5 em diante. Se eu não achar, eu vou para o capítulo 8. Se eu não achar, aí depois eu procuro em casa. 6 de Romanos, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, e o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, é o 6 mesmo, então, 6, né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha que coisa interessante. Então é o corpo do pecado. Isso aqui é o contrário do corpo espiritual, que aqui a gente está falando do corpo regido pela velha natureza, que é a alma. Então o corpo em si, ele peca, o corpo peca em si, o corpo, é ele que peca? É a pergunta minha. Não? Tem gente que acha que é o corpo que peca, né? Seria muito fácil, facinho para Deus acabar com o pecado na humanidade se fosse o corpo que pecasse. Por exemplo, o ladrão, ele tivesse as duas mãos cortadas e assim dar um bom jeito no ladrão, não, né? Agora qual é o problema? Que o ladrão só usa as mãos para roubar. Mas onde está o desejo dele de ladrão? No coração, né? No entendimento, no pensamento. E os olhos dele faz ele cobiçar. Olha só. Mas os olhos é instrumento de quem? É faculdade da onde? Da alma, né? O fofoqueiro cortava a língua, estava tudo certo, irmão. Nunca mais ia falar mal da vida de ninguém. Eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei, lá no Carrão. Lá tinha bastante deficiente auditivo, né? E eu ouvi um negócio um dia que eu fiquei curioso. Veio um rapaz e disse assim: rapaz, você tá ruim, porque até o budinho tá falando mal de você pro patrão. Como pode isso? O cara não fala, tá falando mal do outro, ou seja, ele tá entregando o outro. Então ele não falava, né? Tinha dificuldade na fala, mas falava mal do outro, porque ele era fofoqueiro no coração. Então não são os instrumentos, né? Daquele que cobiça, tira os olhos dele. Ele vai cobiçar, a primeira coisa é enxergar, né? A cobiça dele vai ser, mas o coração dele já vai ser essa pessoa cobiçosa. Então não é o corpo que peca, o corpo é instrumento da alma. Mas uma alma que está sendo regida pelo Espírito, uma alma que é espiritual agora, vai usar o corpo para servir o povo de Deus, para servir a humanidade. Esse corpo agora vai ser instrumento da alma regenerada para o reino de Deus. Percebe, irmão? Quem está aqui agindo, intermediando, é a alma. Só que acontece, esta alma, esse pensamento, esse entendimento, não tem como fazer essas coisas, em último caso, se o Espírito não der para essa alma, essas categorias, fazer a vontade de Deus. Ou seja, não é uma alma vivificada para o reino de Deus, é uma alma que faz as coisas naturais, tá certo? Então a gente entende mais ou menos assim, nessa divisão. Não falamos do corpo, o corpo é uma coisa mais tranquila. Não sei se vou falar na próxima aula, porque a gente tem aí mais 3 aulas só, né? Mas talvez a gente retome, tá bom, irmão? A gente para aqui na página de número 46, não é isso? É isso, né, que nós paramos? 46? Tá bom. E a gente continua então na próxima aula, falar sobre a alma. Vamos orar a Deus, amados?